Olá, muito boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, Focando Vidas, e nós estamos fazendo esta gravação, essa live, porque quando fizemos a outra aqui recentemente, no sábado, a respeito de Gênesis 27, houve realmente alguns probleminhas, algumas dificuldades, e hoje nós gostaríamos de estar gravando novamente, porque aquela gravação eu não tive condições de colocar no YouTube, tá bem? Nós vamos estar repetindo. Quem já assistiu, pode ser que tenha alguma informação a mais, porque nunca você consegue falar tudo que realmente você já falou da outra vez. E eu gostaria de começar orando, não é? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse tempo. Te agradecemos por todos aqueles que vão entrar, Senhor, nesta live, e que o Senhor possa estar tratando da vida de cada um deles que vão entrar, e cuida no sentido físico, psicológico, espiritual, seja com aquelas pessoas que nós temos orado, como a Rose, Senhor, o Sebastião, Davizinho e outros, que o Senhor continue tratando e curando, transformando vidas e libertando vidas. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja conosco no estudo desse capítulo de Gênesis, onde nós vamos ver, Deus, as consequências de atitudes erradas fora da palavra de Deus. E realmente isso é algo que nós temos que evitar. Entregamos esse tempo a teus cuidados, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, capítulo 27 fala que tendo se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. E nós já tínhamos tratado numa live anterior com respeito a preferências e os problemas e as dificuldades que normalmente surgem porque nós estamos realmente agindo com incredulidade e também com preferência com respeito a filhos. No caso, foram as duas coisas aqui que nós vamos encontrar. Nós vamos ver a incredulidade por parte da mãe de Esaú e de Jacó, e também ela dando preferência a Jacó. Incredulidade por quê? Porque Deus já havia falado a ela que Jacó seria aquele que receberiam todas as bênçãos, e que o primogênito, que era Esaú, seria sujeito, estaria abaixo de Jacó. Mas a gente vai perceber que ela não creu. Ela teve que criar um jeito, uma estratégia mentirosa e com consequências terríveis. E nós vamos ver isso. Então, o pai, que aqui estava com 137 anos, achando que ele ia morrer, mas ele ainda durou 43 anos, muito mais do que muita gente está vivendo hoje, não é? Então, aqui fala, ele pensando, né? Bom, estou velho, afinal, 137 anos. No versículo 2, disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, saio ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio. Traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Bom, ele não era Deus, então ele não sabia que ele ia ainda durar 43 anos. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Aqui começa então uma história, infelizmente, que não acabou bem, não é? Ela vai usar de mentira e induzir o filho a mentir também.
Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, o filho de preferência, né? Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Bem, Jacó deveria ter virado para a mãe e dito: mãe, isso que a senhora está fazendo está errado. Como que eu posso mentir para o meu pai? Não vou fazer isso. Mas simplesmente ele atendeu a voz da mãe, mas levantou algo tipo assim: mas vai me dar um problema, até receber uma maldição no lugar de bênção se eu for descoberto, não é? Então ele fala no versículo 12, no versículo 11: disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu filho, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passaria os seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Então Jacó não está falando com a mãe que aquilo era errado, que ele não iria fazer. Ele era preocupado de ser descoberto e ser amaldiçoado. Olha a resposta da mãe. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que te digo, vai e traze-os. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Você imagina, Deus tinha falado para essa mulher: Rebeca, olha, o seu filho mais novo é que vai receber as bênçãos, fica tranquila, descansa nisso. Mas ela quis dar uma mãozinha para Deus, e todas as vezes que nós queremos dar uma mãozinha para Deus, as consequências vêm, não é? Ele está ensinando Jacó, ela está, a mentir, a trapacear. Claro que houve consequências, e a gente vai ver isso mais à frente. As consequências para Jacó, que foi enganador, foi ser enganado, e não apenas 1 ano, 2 anos, vocês vão ver daqui a pouco. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te. Então ele estava deitado, não é? E come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? A resposta de Isaque já mostra o caráter dele, que além de mentiroso ainda usa o nome de Deus em vão. Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus, não falou o Senhor meu Deus, né? Falou o Senhor teu Deus, a mandou ao meu encontro, ou seja, foi um milagre. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho. Então Isaque, por causa da voz, estava muito desconfiado. Ele, não enxergando bem, aguça outros sentidos, no caso, a audição. Então o versículo 21 fala: então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse:
A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Então, eu fico imaginando como Jacó tremeu de medo, não é? Como realmente esse foi um momento bem difícil para o mentiroso, para o enganador. E não o reconheceu porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: és meu filho, Esaú mesmo? Continuava ainda duvidando, não é? Respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-lhe um beijo, meu filho. Ou seja, em todo o tempo Isaque está desconfiado. Ele se achegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. É interessante, não é? Essa palavra já tinha sido falada lá atrás, no começo, não é? Com Abrão, Deus chamando Abrão, e a gente percebe então que Deus também fala que todos que abençoarem Abrão e a sua descendência serão abençoados, e os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Que momento ridículo, não é? Esse que Jacó criou com parceria a sua mãe. O pecado sempre tem preço, a conta vem. Então estremeceu Isaque de violenta comoção. Olha só. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Ou seja, a bênção que Isaque deu para Jacó era irreversível, não tinha como voltar. Então, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, brandou com profunda amargura e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Olha só, o ato de Jacó gerou realmente amargura de alma em Esaú. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, enganador, suplantador, né? Pois já 2 vezes me enganou. Não, aí não. A primeira vez, o Jacó lhe apenas ofereceu a lentilha em troca da primogenitura. Não foi engano, foi uma decisão por parte de Esaú de fazer a troca. Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação,
e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximo os dias de luto por meu pai. Ele não sabia que iam ser 43 anos, né? Vem próximo os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. O que essa mãe implantou no coração do próprio filho Esaú? Pura incredulidade, usou de mentiras, enganou o próprio marido, induziu o filho a fazer a mesma coisa e o filho fez. Então, isso é uma lição para nós, mães e pais. Primeiro, não dê preferência a filhos, trate-os com igualdade e atenda-os segundo as suas necessidades, não é? E aí, essa palavra que ele queria matar o irmão chegou aos ouvidos de Rebeca. Então o versículo 42 diz: chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Então agora, ela que não pensou em fazer esse tipo de estratégia mentirosa, pecadora, agora está preocupada com o que vai acontecer com o meu Jacó. E ela vai usar de outra estratégia agora com o marido. Porque se Jacó foge, com certeza Esaú iria atrás. Mas ela monta uma estratégia de tal maneira que não vai parecer que Jacó está fugindo, mas sim que está obedecendo ao pai com respeito a buscar um casamento na família. Então, olha a estratégia de Rebeca. Disse Rebeca a Isaque: aborrecido estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Ou seja, eles estavam muito aborrecidos com as esposas que Esaú havia tomado. E agora ela usa essa estratégia, e nós vamos ver na próxima semana exatamente a conduta de Isaque com respeito a isso, e a fuga, entre aspas, de Jacó. Bem, isso foi uma segunda live que nós fizemos, baseada nos mesmos textos que nós usamos no sábado, para que você pudesse ter isso também dentro do YouTube, porque eu não tive condições de passar o que eu gravei na quarta para o YouTube, e isso agora nós vamos fazer, tá bem? Que Deus abençoe você, que isso que nós falamos agora de alguma forma possa servir de lição. Não devemos ter preferência para filhos, e muito menos usar de estratégias mentirosas para alcançar alguma coisa, principalmente se Deus já havia prometido que realmente Jacó seria o herdeiro de tudo. Amém? Vamos orar, encerrando, e que Deus possa abençoar vocês. Senhor nosso Pai, louvamos teu nome, te agradecemos e pedimos pela vida dos irmãos que vão estar presentes assistindo esse material, essa live. Quero lembrar a Rose, meu pai, com respeito aos exames e o resultado. Lembro também do Sebastião, do Davizinho e de todos aqueles que de alguma forma estão doentes. Entrego o restante desse acampamento da IBNA nas tuas mãos. Um tempo maravilhoso que nós estamos tendo aqui, uma exposição da palavra muito maravilhosa, e que o Senhor possa estar agindo poderosamente em nossas vidas. Toma o teu servo, tua serva, graça, e o tempo que nós vamos estar aqui em Campinas, que possamos realmente revitalizar a igreja chinesa de Campinas, possamos estar trabalhando dentro da Unicamp, possamos realmente alcançar os chineses, japoneses, coreanos e judeus
que estiverem por aqui. Em nome do Senhor, te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Ok, queridos, que Deus abençoe.